Um levantamento do portal Metrópolis mostra claramente que o Ministério da Saúde incinerou, queimou, torrou quase 2 bilhões de reais em medicamentos, vacinas e insumos do SUS em 2023 e 2024. Outra fake news. Por quê? Quando o Bolsonaro era presidente, tinha genocida, genocida. Aí chegou a campanha, além do sigilo, que a gente viu que o Lula, tudo é sigilo. Eu queria saber por que pra gente tem que avisar a Receita e pra ele sigilo. Como é que eu ponho o sigilo de 100 anos nos meus gastos, Luiz Arthur Nogueira? Desculpa. Como é que eu ponho o sigilo de 100 anos nos meus gastos? Como é que eu faço, Olímpio? Para pôr sigilo. Então, não sei. Aí, outra coisa foi o genocida. Genocida. Ai, a vacina. Ai, a vacina. Ai, vacina, 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 vacina. Presta atenção, porque um levantamento do portal Metrópolis mostra claramente que o Ministério da Saúde incinerou, queimou, torrou quase 2 bilhões de reais em medicamentos, vacinas e insumos do SUS em 2023 e 2024. Esse número é um recorde na série histórica de 10 anos. Ou seja, o genocida antivacina não torrou, não incinerou, não tocou fogo em tanto medicamento quanto o salvador da democracia. Na terceira gestão do Lula, esta daqui, o montante desperdiçado é 3 vezes maior do que todo o governo Bolsonaro. Então, só em 2 anos, o Lula conseguiu queimar mais vacina e remédio do que todos os anos do governo Bolsonaro. O Ministério da Saúde explicou que o recorde negativo se deve à pandemia da Covid-19 e também à gestão passada. 2 anos depois. A culpa é do Cabral, Olímpio? Olha, me parece que sim, né? Parece que a gente tem até uma piada falando sobre isso, que o Brasil é uma piada de português, alguma coisa assim, porque desde que o Cabral disse que ia para a Índia e chegou no Brasil, ao invés de chegar no seu destino certo, as coisas também não dão certo no país. A gente está falando aqui sobre essa questão do Nicolas e dos 28%, que eu acho importante também voltar nesse assunto. O 28% não vai ser pago pelos ricos. Isso é outro ponto muito importante. O 28% é sobre o consumo, como nós falamos. Ele não está atrelado ao imposto de renda e, logicamente, ele vai ser transferido para o custo de produtos e de serviços. Então, não só o rico não vai ser cobrado novamente no imposto de renda, pelos motivos que nós já discutimos aqui, como também ele não vai arcar com esse custo aqui, afinal de contas o consumo dele é insignificante e grande parte do consumo dos mega ricos, inclusive, nem acontece no país. E esse dinheiro, e essa conta, quem vai pagar novamente é você que compra, seja lá o produto que você comprar, vai estar sustentando novamente a máquina pública do governo, do regime lulista, que eu costumo dizer. Eu não chamo mais de governo nem de desgoverno. Para mim agora é o regime lulista. É a ditadura militante. É a ditadura militante. Ditadura militante. Mas e a saúde, meus queridos? O Bolsonaro não era um negacionista, genocida? O Lula é o quê? Genocida Gold Plus? Essa foi a narrativa, de que ele era negacionista, mas veja, se você interpretar as ações do Bolsonaro, primeiro, o Bolsonaro nunca foi contra a vacina. Nunca. Isso é uma mentira que criaram. O que o Bolsonaro dizia é que ele não poderia comprar as vacinas se não tivesse a aprovação da Anvisa, porque ele tinha que seguir exatamente aquilo que determinava a legislação brasileira. Ele não poderia, em hipótese alguma, fazer nada. E o que ele defendia é que, além da vacina, se estimulasse as pesquisas científicas para a busca do remédio, porque a vacina poderia não dar tempo e ele tinha que minorar o sofrimento daqueles que estavam doentes. Por isso que ele disse, ouçam o seu médico. Porque para você trabalhar com vacina e com remédio, o que tem que ser respeitado não é a relação juiz e escravo, é a relação médico-paciente. Era o que ele dizia. Agora foi deturpado.
Foi deturpado da maneira que chegou ao ponto que chegou. Agora, quando a gente olha a questão dessa vacina que está aí, é óbvio que eles queimaram. E eles sempre buscam o problema no passado. Nunca o problema é deles. Ao ponto de já terem a narrativa pronta. O que eles estão falando? Não, nós estamos queimando, afinal de contas, vacinas porque foram compradas em excesso. Não é isso não. A negociação foi feita e o Bolsonaro só fez a compra que fez por exigência que foi feita, inclusive jurídica. E tem mais um detalhe, o que explica o fato dele ter colocado o general Pazuello para ser ministro da Saúde. Todo mundo criticou, colocaram uma socióloga. O que essa socióloga faz? Discute a sociedade. O que o Pazuello era especialista em logística? O que ele disse? Nós compramos uma penca de vacinas. Qual é o problema? Distribuir essa porcaria. Por isso ele precisava de alguém que fosse especialista em logística e não alguém que fosse mais um médico para estar discutindo, porque o médico para discutir é um médico com paciente. Essa era a lógica do que o Bolsonaro estava propondo ali. Foi deturpado, criaram a narrativa, ofenderam e nada disso foi punido. Aqueles que fizeram essas ofensas não foram punidos. E ele ficou ali. E agora o Bolsonaro é achincalhado, mas aonde vai, arrasta 1 milhão de pessoas. Que estranho, né? Esse é o governo do amor que não arrasta. Foi fazer uma festa para ofender a democracia, reuniu 1.200 pessoas. Parabéns. Hashtag Lula genocida. É o que eu vou usar. Hashtag Lula genocida. Eu lembro, Cláudio, que teve um vídeo, né, que ele foi numa inauguração de uma fábrica de insulina. E, claro, uma fábrica de insulina feita com empréstimo governamental, etc e tal. E ele chorou, falou, agora o meu netinho vai ter insulina. Não tem insulina para o povo pobre. Pois é, farmácia popular sem medicação, e aí tem essa notícia demonstrando que, na verdade, eles estão incinerando medicamentos e vacinas. Eu vou voltar no ponto para pegar um link e chegar de volta a isso aqui, o link do professor Suano, quando ele disse, Bolsonaro não foi contra a vacina, ele foi contra a obrigatoriedade da vacina, portanto foi a favor da liberdade de escolha do indivíduo. Ponto. Isso para mim hoje é uma premissa fundamental. O Luiz Arthur Nogueira foi muito bem aqui e didático na questão apontada por ele sobre o IVA, né, que vai prejudicar ainda mais o mais pobre, porque ele está ali na informalidade, ele vai receber o valor das transações que ele faz e vai ter que comprar produto. Então, informalidade é diferente de sonegação. Agora, o que esse governo quer partir de uma premissa contrária? Ele quer dizer que sonegação é corrupção, quando na verdade a corrupção está dentro desse próprio governo. Ou seja, quando eu incinero medicação, quando eu incinero vacina, o que eu faço? Eu abro espaço para nova licitação. E nova licitação para esse governo é coisa que eles entendem muito bem. E aí, alguém quer falar dessa falta de paternidade, né? Cadê o pai? O pai não está né, salvando o povo? Ele falava na pandemia, ainda bem que a natureza mandou a Covid para mostrar que o Estado isso, que o Estado aquilo. Ele falou isso. Eu gostaria que ao invés de ir para o Sírio-Libanês aqui em São Paulo, saísse do Sírio-Libanês de Brasília, porque eu começo até... O Sírio-Libanês é um dos melhores hospitais que tem no Brasil e na América do Sul, talvez. Está entre os melhores. Eu gostaria de saber por que o Sírio-Libanês de Brasília não tinha capacidade de atendê-lo adequadamente, teve que vir para cá, São Paulo. Mas eu gostaria que ao invés de ir para o Sírio aqui em São Paulo, ele fosse para uma UPA ou que ele fosse para o SUS, lá para ele verificar numa UPA ou no hospital do SUS a quantidade de gente que fica jogada no chão porque está com febre amarela, está com tuberculose, está com dengue, Covid. Eu cheguei aí numa unidade dessa, eu sentei, o cara veio para mim e fez assim, por favor, senhor, pode sair daí? Eu disse, o que eu fiz? Aquele ali está com tuberculose. Aí é morador de área livre, para não ser processado, aquele senhor ali que está com tuberculose, e esses 3 que estão atrás do senhor estão com Covid. Simples assim. E aí, lotado. Aí a pergunta, o senhor estava no meio deles, eles morreram? Todos. Eu sobrevivi. Não, porque eu fiquei preocupado com eles agora, com a saúde fragilizada. Não, mas veja, é isso que eu gostaria que o Lula visse. Eu gostaria que o Lula visse de perto o que está acontecendo. Falta de vacina. Outra coisa, eu gostaria que ele criasse vergonha na cara e chegasse num determinado local, chegasse para o futuro ministro da Saúde e falasse assim, eu não consigo entender por que farmácia vende vacina para gripe quadrivalente, que pega 4
sei lá, cepas do vírus, e pro cidadão comum que vai no SUS é trivalente. Significa o quê? Que o pobre está imune ou que o pobre pode morrer com o vírus mais novo? Porque é pobre. Pobre. Mas que se dane. E seria interessante ele dar outras duas explicações. A primeira é do número de mortes de Yanomamis, que cresceu, e ao invés de resolver o problema, eles simplesmente proibiram de divulgar os dados. Foram lá na ONU, ficaram, ai, o Yanomami está morrendo, ai, o Yanomami, meu coração se parte. Yanomami, Yanomamamás. E o segundo é essa notícia, né? De mortes por dengue superam óbitos por Covid-19 em 2024. Aponta o próprio Ministério da Saúde. E olha que isso, porque nós não podemos confiar nos dados oficiais do governo. Então, se eles estão dizendo que as mortes por dengue já superam as de Covid-19, talvez a situação seja ainda pior do que a mídia está aparecendo. Né? É o genocídio. É o Stalinácio, né? Stalinácio conseguindo perpetrar aí a sua política de terra arrasada. Por onde passa, ele acaba com tudo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só fazer uma correção, não é saúde correção aqui. Como eu conheço. Correja. Como eu conheço como são essas pessoas que nos assistem, estão do lado de lá. Na hora que você fez a gozação, eu disse todos e eu sobrevivi, deixar bem claro. Foi uma gozação em relação ao que ele falou. Uma piada que da todos interna, ali, graças a Deus, sobreviveram, inclusive eu. Então, caso o senhor queira utilizar, você, indivíduo que tem como profissão vagabundagem e não faz nada, caso o senhor queira fazer alguma coisa, já está dito. Foi apenas um diálogo, brincadeira entre eu e ele, todos ali sobreviveram. Exatamente. Graças a Deus. Ô, Fred, põe na 8 aqui, porque eu quero um comentário rápido de cada um sobre isso aqui, porque isso me preocupa. Porque eu tô cansado de ver gente presa politicamente, pai de família, morrendo dentro de cadeia por perseguição política, gente sem devido processo legal, gente sendo tratada como gente de bem em ditadura. E porque eu estou cansado de ver isso, eu quero trazer só isso e quero saber a opinião de cada um de vocês em um minuto, porque a Câmara Federal está considerando aproveitar uma decisão do STF sobre a quantidade de deputados por estado para aumentar o número de parlamentares. Segundo a Folha de São Paulo, a proposta é criar 18 novas vagas. Favorito para ser o próximo presidente da Câmara, Hugo Mota chegou a abordar o tema em sua campanha. Caso a medida saia do papel, o Brasil passará dos atuais 513 deputados para 531. A Constituição determina que o número de deputados seja proporcional à população de cada estado. E uma ação judicial do estado do Pará questiona justamente esse número. A distribuição das 513 vagas da Câmara foi feita em 1993 e a atualização periódica prevista em lei nunca aconteceu. Da mesma maneira, nunca aconteceu a atualização periódica da tabela do imposto de renda. Tomem essa e aí vocês não vão atrás. E outra, para tirar gente honesta de prisão política, ninguém presta. E para botar vagabundo dentro de um congresso que só serve para lamentar, a coisa já está indo adiante. Um minuto para cada. Cláudio. Eu sou contrário, obviamente, né? Eu discordo veementemente dessa decisão do STF, na parte, obviamente, de aumento do número de deputados, né? O gasto público para a manutenção da Câmara já é absurdo, vai aumentar, evidentemente, o gasto público. Agora, sou favorável à questão de verificação da proporcionalidade de cada estado, que hoje está aí dissonante, ou seja, você tem estados com um grande número de deputados e que não tem representatividade no sentido da quantidade de população. Então isso precisa sim ser revisto. A gente teria um ganho, na verdade, diminuiríamos o número de deputados. Então fica aí a dica para a população exigir dos governantes. Meu caro Olímpio. É simplesmente mais um cabide de emprego público criado pelo sistema para trazer novos defensores de quem está no poder. Infelizmente, nós sabemos hoje que a maior parte dos deputados que estão naquela casa não são eleitos pelo voto direto, né? Mas sim pela proporcionalidade. Isso acontece também, por exemplo, no caso de câmaras vereadores, né? Como eu também sou vereador. E a própria população acaba não se sentindo representada. É muito difícil você cobrar de um deputado que não tem um compromisso com uma base eleitoral, que ele realmente faça algo de positivo para a população
população e não necessariamente positivo apenas para o próprio bolso. Então eu sou, obviamente, completamente contrário a isso, também concordo que nós deveríamos reduzir e rever, inclusive, a proporcionalidade dos estados. E eu acho também, eu tenho sempre aquela minha velha posição, né? Se a gente quer mudar o establishment, a gente tem que mudar o legislativo federal. Luiz Arthur Nogueira? Eu acho que a gente tinha que cortar, na verdade, o número de deputados. Eu estava pesquisando aqui, Pavinato, os Estados Unidos têm 50 estados, uma população muito maior do que a do Brasil, tem 435 deputados. Por que a gente precisa de 513? E querem aumentar para 531. E eles têm 100 senadores, 2 senadores por estado. Aqui nós temos 3 senadores por estado. Está na hora de enxugar a máquina pública como um todo, incluindo o tamanho do Congresso Nacional. Professor Marcelo? Eu fico tristemente feliz com essa notícia, vou dizer porque... Tristemente feliz. Por qual razão eu fico feliz? Porque a crítica que eu fiz aos meus 25 anos em relação ao sistema político nojento que é o Brasil, está demonstrado que ele não funciona para nada. Como o Olímpio falou, nós temos um erro no sistema eleitoral e no sistema partidário. Isso deveria ser totalmente mudado. A proporcionalidade, por si só, ela é uma aberração. Agora, por que eu fico triste? Porque esse acerto que eu tive na minha avaliação na época mostra a desgraça que nós estamos vivendo. Qual é a grande questão que nós temos aqui? Além da questão do sistema eleitoral, do sistema partidário, por que ocorre essa deturpação? Porque nós temos uma federação que não existe. Nós deveríamos ter uma federação de verdade. A força deveria ser dada para os municípios e para os estados. Assim nós não precisaríamos de tantos deputados. Olha como a regra é tão ruim. Fala-se da proporcionalidade, eu já encerro. Por incrível que possa parecer, se a proporcionalidade do Estado tem que ter no mínimo 8, no máximo 70, significa que estados que possam ter 1/3 da população brasileira, por exemplo, vão ter no máximo 70 deputados. Ora, proporcionalmente isso é um absurdo. Está errado. Como é a solução? Aumentar em função da proporcionalidade? Não. Reforçar o pacto federativo, que tem uma federação de verdade assim, lá em cima, para tratar de coisas que são superficiais ou coisas que são apenas para garantir a solidez da federação, nós não precisaríamos de tantos deputados e nem eles iriam querer ir para lá. Então, o primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.